Fala, roqueiros e roqueiras aqui do canal Rock and Roll Mania. Hoje eu irei falar sobre essa obra-prima aqui, Sheer Attack, o terceiro álbum de estúdio da banda Queen, que pra mim é uma obra-prima sem erro, assim. É uma obra-prima atemporal, indiscutível. E hoje eu irei comentar um pouco, sobre as gravações, sobre o contexto em que a banda estava inserida, durante as gravações do que viria a ser o Sheer Attack. Mas antes de eu comentar, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, comentar e compartilhar, com seus amigos, para quem também gosta de rock, gosta do Queen. E vamos lá. Bem, o contexto, do que antecedeu as gravações do Sheer Attack é que a banda, havia iniciado sua primeira turnê norte-americana, É ali que o Queen acabou sendo banda de abertura de uma banda chamada Motorhead, E foi, a primeira grande turnê nos Estados Unidos, da banda Queen. O problema é que o Brian May, acabou contraindo hepatite, após o show no Uris Theater, em Nova York, em 11 de maio de 74, que era o 18º show da turnê americana do Queen, e acabou que eles tiveram que cancelar a turnê no meio ali, e a banda acabou sendo substituída pela banda Kansas, E não era a primeira vez que o May havia contraído uma doença, Antes de contrair hepatite, o May acabou sofrendo uma gangrena, após um show na Austrália, e até correu o risco de amputar o braço, mas acabou se recuperando. E foi durante essa contraição de hepatite por parte do May que se originou as gravações do Sheer Attack, que se deu ali entre julho e setembro de 1974, que começou ali no Trident Studios, que até o May participou, do início, inclusive as canções In the Lap of the Gods e Lily of the Valley foi durante esse período inicial aí das gravações do Sheer Attack, Só que durante essas gravações o May acabou contraindo uma úlcera e acabou ficando novamente de resguardo, se recuperando, e o May só voltou novamente nas gravações somente em setembro de 74, E durante esse período, a banda acabou gravando as demais canções no Rockfield Studios, com overdubs no Axis e no Air Studios, que era de propriedade do icônico George Martin, o lendário produtor dos Beatles. E aqui, em meio a esse contexto completamente conturbado, da banda, com o May doente, a banda acabou gravando esse que é um clássico, aqui com essa capa completamente icônica também, emblemática, essa fotografia aqui tirada pelo já falecido fotógrafo Mickey Rock, Mas as músicas aqui são geniais aqui. Não tem nenhum filler nesse álbum. Todas as músicas são sensacionais.
começa, né, com a Brighton Rock, né, que antes era chamada de Happy Little Day, né, que começa num clima meio circense ali, que inclusive esses sons, né, que é ouvido no início da canção foram tirados do banco de sons da gravadora elétrica, né, que foi através do executivo Jack Rosman, né, que após ouvir a banda, né, entregou, né, indicou esses sons, né, para serem adicionados no início dessa música, que dá um clima meio circense, né, e tem um solo do meio que é foda pra caralho, né. Depois vem a icônica Killer Queen, né, que deu o primeiro, que acabou dando o primeiro prêmio Ivor Novello, né, pra banda, que é um clássico, né, falar do Killer Queen, né, também com aquele solo de guitarra completamente icônico do meio, né, mas pra mim a coroa, né, desse álbum aqui é o medley, né, que é o Terminate Funster, Flick of the Wrist e Lily of the Valley, né, que pra mim são sensacionais ali, esse medley, né. A Terminate, né, que é composta e cantada pelo Roger Taylor, e a Flick e a Lily, né, que foi composta e cantada pelo Fred Mercury, né, que embora em termos de liricamente as músicas não conversam, né, não tem nenhuma ligação em termos de temas, né, mas a junção das três aqui é sensacional. A forma como as três canções são interligadas aqui é a coroa desse álbum aqui. Depois vem Now and Here, né, também que o May compôs essa canção durante a turnê nos Estados Unidos, né, que antes chamava Peaches, que era o nome de uma garota que o May se envolveu durante aquela turnê. Depois vem Intellect of the Gods, né, que aqui o Mercury utiliza o Vari-Speed, né, para reduzir a sua voz e deixar num tom mais grave. Também tem Stone Cold Crazy, né, que uma música bem heavy metal, né, que até mesmo Metallica regravou anos depois, né, e até ganhou um prêmio por causa disso. Depois vem uma linda balada que é Dear Friends, composta pelo May aqui. Depois vem Misfire, que é a primeira canção composta pelo John Deacon, né, do qual aqui o Deacon não apenas compôs a música, mas ele toca um violão Ovation, uma guitarra Fender Precision e o baixo e um baixo Fender Precision também, né. Só o May aqui, devido, né, à sua doença, o May só toca o solo de guitarra, né, em forma de overdub. Depois vem aqui uma música bem divertida aqui, que é Bring Back That Little Brown, né, que aqui tem várias camadas vocais do Fred, né, e aqui também nessa canção utiliza também o Vari-Speed, né, que é a nota mais grave da voz do Fred, que inclusive nessa edição aqui, né, que foi, né, de 40 anos da banda, né, que é essa edição dupla aqui, tem no bônus, tem a capela dessa canção e você percebe e ouvir bem assim as camadas, né, do Fred, e é sensacional aqui. Depois vem She Makes Me, né, que você percebe, vê vários barulhos de ambulância, que remete muito a essa fase, né, aquela fase do May doente ali, né, com hepatite ali, né, as ambulâncias, aí você escuta as sirenes no final da canção.
E encerra com que é uma música que também é maravilhosa, que é Intellect of the Gods Revisited, que é sensacional também, né, que o Fred compôs, né, que é considerada meio que uma pré-We Are The Champions, né, e no final você escuta até um estrondo, né, parece que se assemelha até um trovão ali, mas que se deu devido à saturação da fita master, né, e acabou deixando, que ficou tão boa que acabou ficando no produto, na versão final, né, da canção. Enfim, é um álbum maravilhoso, é uma obra-prima atemporal, e eu considero o Shir Ahatak, ou Shah, né, como eu gosto de chamar carinhosamente, como maior do que o A Night at the Opera. Por quê? Porque tudo que você escuta no A Night já, né, já se dava aqui, né, já estava tudo aqui, né, tudo que se você escuta aqui no A Night at the Opera já vinha daqui, né, já estava tudo, né, completamente tudo aqui. E é claro que se iria se aprofundar no A Night, né, por exemplo, a Flick of the Wrist, né, se assemelha muito com a Death of Two Legs, aqui também, a própria Intellect of the Gods também se assemelha muito a Bohemian Rhapsody, né, por exemplo. Então, tudo que tem aqui no Shir Ahatak, né, já era um vislumbre do que seria, do que viria a ser o emblemático A Night at the Opera. Mas eu ainda prefiro muito mais o Shir Ahatak do que o A Night, que também é uma obra-prima, né, sem palavras, né. E aliás, em relação, uma curiosidade aqui também, a música Now and Here, como eu já havia sido falado, né, foi a última música a ser gravada, né, das sessões do Shir Ahatak, né, e ela foi gravada também na mesma sessão da canção God Save the Queen, né, que é a versão da banda do hino britânico, né, que só viria a aparecer aqui no A Night at the Opera, né. Inclusive é a música que encerra o A Night, né. Enfim, é uma obra-prima temporal, né, com essa capa aqui maravilhosa, que foi produzida pelo icônico Roy Thomas Baker, né, que completamente deu o som da banda nos anos 70. Enfim, é uma obra-prima atemporal, é um clássico indescritível, né. Recomendo reouvir. E é isso aí. Até mais, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar o que você acha do vídeo, qual a sua opinião sobre o álbum Shir Ahatak, e também compartilhar. Até mais.